Bom dia, sexto ano. Nós estamos então retornando, né, aos nossos vídeos com os conteúdos das aulas. Nós vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo do livro, iniciando agora então o conteúdo, né, referente ao segundo trimestre. A gente vai começar falando introduzindo, né, o capítulo 4 do livro de vocês, que recebe o título de Arte de Viver. Então ele vai ser um capítulo que vai relacionar a arte com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o dia a dia mesmo. Então eu trouxe alguns exemplos aqui e algumas questões. Primeiro, a gente precisa ter em mente, né, aquela questão que a gente já vem falando de enxergar a arte como uma forma de expressão. Então, a arte, principalmente nesse capítulo, né, a gente vai ver ela como uma forma de se expressar mesmo, uma forma do ser humano se expressar. Expressar o que está sentindo, expressar suas ideias, expressar, né, um pouco do sentimento não só pessoal, mas também coletivo. Vou explicar isso um pouco mais para frente. Primeiro, o livro de vocês, ele traz essa música do Jota Quest, chamada Dias Melhores, em que ele fala sobre a pessoa que escreveu, né, essa letra, fala um pouco sobre esperança, fala também sobre o dia a dia mesmo, sobre uma forma de reflexão sobre como que a gente vive os nossos dias, né, como nós vivemos as nossas vidas. E aí ele fala que a gente vive esperando dias melhores, dias de paz e dias a mais. Ele traz, então, essa reflexão, ele se utiliza da música, né, da linguagem da música, como uma forma de expressar um sentimento, e aqui não apenas um sentimento pessoal, mas ele coloca, né, no plural, ele coloca no como vivemos, ele tenta expressar aqui um sentimento coletivo, como eu falei. Algo que se relacione não só com ele, mas com outras pessoas também, de forma geral. E aí ele utiliza, né, da linguagem da música, e por ser uma banda já consolidada, eles, mesmo que assim não seja tão, talvez não seja tão conhecida hoje em dia pelos mais novos, mas na minha infância era bem conhecido. E eles vivem disso, né? Eles trabalham disso, é o trabalho deles. Então, como eu acabei de falar, né? A gente tende a falar quando alguém trabalha com algo que a pessoa vive disso. Então, a relação entre a arte e vida aqui, ela vai a um outro extremo, porque os artistas e os músicos, eles vivem da arte, literalmente, né? É de onde se tira o sustento. E aí aqui ele se utiliza então dessa linguagem, né, da música para expressar esse sentimento coletivo e falar um pouco de esperança, falar um pouco sobre o cotidiano também, sobre o dia a dia de uma certa forma, do ponto de vista dele. Então essa é a música que o livro traz para vocês, eu sugiro que vocês procurem para escutar. E a gente falando nessa questão da arte no dia a dia, o livro também traz para a gente essa frase do Fernando Pessoa, que ele diz: há duas formas de viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre, a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Fernando Pessoa é um escritor muito, muito famoso, muito conhecido, muito importante, né, para a literatura. A minha professora de literatura sempre falava dele. Era um dos escritores preferidos dela, então eu já ouvi muito falar dele, porque ela sempre dava um jeito de falar dele. E, assim, é mais uma questão, ele traz essa reflexão sobre como que a gente vive a vida, sobre o ponto de vista também, sobre aquela questão que a gente fala sobre formas diferentes de ver, né? Mas ele traz aqui, ele é muito enfático, né? Ele diz com muita certeza que só há essas duas formas de viver a vida, que você tem que acreditar, acreditar que não existe um milagre, e a outra é que todas as coisas são um milagre. Então aí seria uma forma de você demonstrar uma forma pessimista e uma forma otimista de se ver a vida. Mas eu queria trazer pra gente uma questão principal
que é a questão da subjetividade, que é o que a gente já vem falando no trimestre anterior, que eu já expliquei para vocês, que subjetividade é as formas diferentes como a gente consegue perceber as coisas, não só a arte, mas tudo depende do nosso ponto de vista, porque a gente vai estar, a arte, né, principalmente, mas várias outras questões também são subjetivas, porque dependem da nossa experiência de vida, dos nossos gostos, da nossa cultura, dos nossos valores. Então eu coloco aqui, né, que diferentes cotidianos seria igual a diferentes percepções. Então aquela questão das experiências, né, que eu comentei nas outras aulas. Então aqui eu trago aqui essa imagem, essa ilustração, né, mostra pessoas que levam vidas diferentes, que moram no mesmo prédio, né? Mas essas pessoas têm pontos de vista diferentes, elas percebem a vida de forma diferente, porque elas têm um dia a dia diferente uma das outras. Então a gente tem aqui, né, alguns exemplos de como essa subjetividade vai interferir na nossa percepção do dia a dia. Por que isso é importante? Porque a gente vai falar muito sobre como que a gente percebe a arte no nosso dia a dia. E as pessoas vão perceber as coisas e ver a arte de formas diferentes no cotidiano de cada um. E aí eu trago como exemplo esse filme, chama Lixo Extraordinário, que tá o cartaz, que ele é um documentário que fala sobre essa série de obras que foi feita pelo artista chamado Vic Muniz. O Vic Muniz, ele utiliza de objetos, né, e coisas que seriam descartadas, que ele encontra no lixo, para criar essas obras dele, que ficaram muito conhecidas há uns anos atrás, principalmente. Então, aqui, quando a gente aproxima, né, que a gente consegue ver mais claramente que são uma quantidade grande de lixo, não é uma quantidade, né, pequena, assim, que a gente junta em casa, é algo, assim, de toda uma região ali, o lixo de toda uma região guardado, que ele junta e usa para fazer essas imagens que ele faz no chão. Aqui tem outros, eu vou mostrar outros exemplos, ó, tem esses dois, esse aqui foi o que virou o cartaz do filme, e é uma releitura de uma obra, de uma pintura clássica. Eu acabei não botando aqui, mas depois eu mostro para vocês, que ele faz aqui utilizando esses materiais, esse lixo, né, que seria descartado. Que a gente consegue ver como ele faz bem nessa questão das feições da mão, né, a anatomia muito bem feita. E aqui tem esses dois outros exemplos, esse aqui é ele, o Vic Muniz, e esses dois exemplos, aqui a gente consegue ver, ó, que tem um violão. Isso pra gente ter uma ideia, assim, da proporção, né, do tamanho que são essas imagens, são gigantescas, né, são de uma proporção gigantesca. E aí a gente consegue ver essas duas imagens em questão, principalmente, elas foram parte da abertura de uma novela da Globo. Se eu não me engano, o nome era Passione. Então é por isso que uns anos atrás ela acabou ficando, essa série, né, dele ficou conhecida, né, do grande público, porque a abertura da novela era inteira feita com essas imagens, assim, eles iam passando. Eu não trouxe o vídeo aqui, mas era, se eu não me engano, a câmera começava bem próxima, assim, e ia passando pelo meio, assim, da imagem até ir subindo, e você conseguindo ver a imagem se formando, assim, do alto. A imagem formada do alto. Essa daqui a gente tem, ó, como que ela foi feita. Então, a gente tem aqui as pessoas, tá vendo? Ele não faz sozinho, claro, porque seria muito trabalhoso, né? Então, ele tem uma equipe que ajuda ele. E aí ele faz a projeção Então, ele faz a projeção da foto, né, da imagem no chão.
E ele e a equipe vão colocando os materiais, né? O lixo encontrado, que material vai colocar onde, como que vai fazer, como que vai sujar aonde para fazer a imagem. E eles vão colocando de pouquinho em pouquinho, né? Que dá muito trabalhoso. E aí eles vão colocando para ir formando a figura que a gente vê no final. Então aqui eles ainda estão terminando até chegar à figura final, que é essa daqui, que tá no slide anterior, né, que a gente viu melhor, que é essa daqui. Aquela lá que a gente viu fazendo, que era uma fotografia de uma mulher. E aí eles vão utilizando, né, desses materiais para ir refazendo, né, desenhando por cima com o lixo, né, para fazer essa imagem. Outro exemplo de documentário para vocês é o Cidade Cinza. O Cidade Cinza, aí aqui, então, nesse primeiro momento, né, eu tô falando sobre percepção do cotidiano e tudo mais. Então aqui foi uma forma do Vic Muniz perceber a arte em algo que faz parte do nosso dia a dia, que é o lixo. Então, que muita gente passaria despercebido, que não perceberia nada, não conseguiria ver algo belo vindo do lixo. E esse artista conseguiu, né? Esse artista conseguiu ver, assim como muitos outros que trabalham com reciclagem e tudo mais. Mas, principalmente, assim, o que eu acho interessante, especialmente dessa série dele, é que não é simplesmente uma reciclagem ali de um pouco de lixo, é um monte de lixo que ele transforma ali numa imagem, numa figura que pode ser considerada bela, que tem essa certa beleza, assim, vinda de um grande monte de lixo. Então ele transforma isso, ele consegue perceber isso, perceber a arte nesse material que tá ali no nosso dia a dia. Já no Cidade Cinza, a questão é outra. Aqui é outra, assim, de uma forma diferente, né? O que aconteceu? Lá em São Paulo tinha um mural de grafite feito por grafiteiros renomados, brasileiros, assim, que são reconhecidos no mundo inteiro. E ele era um mural que pegava, assim, uma das principais avenidas de São Paulo, e pegava a avenida inteira, praticamente, assim, uma boa parte ali. Era um mural gigantesco, dos maiores da América Latina, se eu não me engano. Era um cartão postal da cidade, esse mural, e assim, para quem não conhece São Paulo, ou nunca reparou, assim, eu nunca fui lá, mas pelas imagens que a gente vê, né, na televisão e tudo mais, é uma cidade que tem muito prédio, né, é uma cidade muito urbana, então eles não têm tanto... A gente tem muito prédio aqui no Rio de Janeiro, em Niterói também, mas a gente tem árvore, a gente tem um mar ainda, né, vista pra praia, vista pra lagoa, árvores, jardim e canteiros, assim, pela cidade. E lá em São Paulo não tem. Lá em São Paulo acaba sendo tudo realmente muito cinza. Muito da cor do concreto mesmo dos prédios. Então, esses grafites, né, essas obras desses grafiteiros são um jeito de trazer um certo colorido, assim, para a cidade, né? E aí, é por isso que virou um dos cartões postais, assim, da cidade. Era uma atração, assim, era algo muito importante culturalmente falando para a cidade. E aí houve uma ação do governo, se não me engano, para se limpar as pichações e pintar de cinza, com tinta cinza. E aí, no meio disso, enquanto eles estavam pintando nessas pichações, que são consideradas vandalismo, alguém determinou e eles pintaram um mural. Então, um dia de manhã, assim, e foi durante a noite, pelo que conta no filme, o documentário ele conta essa história, assim, depois que aconteceu. Os grafiteiros entram entram na justiça para poder questionar o que foi feito, por que foi feito, afinal de contas a obra dele estava ali, fazia parte do patrimônio da cidade, e foi pintado de cinza, assim, durante uma noite. Num dia o mural estava lá, totalmente colorido,
E no dia seguinte, o muro estava inteiramente cinza. E as pessoas, né, os moradores da cidade questionaram muito. Tem depoimentos de algumas pessoas que eles falam, né, que ali, né, era um caminho, tipo, um lugar de passagem. Então, acontecia muito de ficar preso no engarrafamento. E aí ficar olhando pelo menos o mural era uma forma de distração, assim, para eles, um alívio, assim, do estresse um pouquinho. E aí acordar e ver que aquilo tudo estava pintado de cinza foi decepcionante, né, para os moradores daquela região, para os moradores da cidade, e especialmente para os grafiteiros, que são artistas importantíssimos, assim, para o nosso país e que são reconhecidos mundialmente, mas tiveram, né, suas obras pintadas, por isso o nome Cidade Cinza, porque remete a essa não só a questão do concreto, né, dessa paisagem urbana da cidade de São Paulo, mas também a tinta que foi usada para pintar o mural, pintar por cima. E aí eles conseguiram, né, eliminar, eles refizeram, mas era um mural enorme, então assim, foi algo que demandou muito mais trabalho do que se tivesse sido apenas sido conservado. E então eles gravam, o documentário mostra exatamente isso, mostra o que aconteceu, como que aconteceu, quem são essas pessoas que estão pintando as pichações, tentando entender por que pintaram um mural. Questiona também, fala um pouco a questão da pichação, mas fala principalmente da obra dos artistas, né? Os artistas, esses grafiteiros, eles se unem para refazer, topam refazer, mas não sem expor essa ação, né, de terem pintado o mural deles com uma tinta cinza, com a desculpa de que era para pintar algo que era feito para pintar coisas que eram consideradas vandalismo, ou pichação, ou não considerada arte. E aí pintava de cinza e deixava tudo cinza. E aí acabaram pintando um mural que era um cartão postal da cidade. Agora, levando mais para a questão do que a gente está trazendo um pouco também, né, para a questão do que a gente está vivendo agora, a gente estava falando então sobre a arte como distração, falamos sobre a arte a arte como expressão, a arte no dia a dia, e agora falando um pouquinho sobre distração e esperança. A gente tem um exemplo que o livro traz, como a relação que se deu com as atividades culturais depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas tinham passado ali por um evento traumático. E após esse evento traumático, quando tudo foi superado, houve uma revalorização, né, dessas atividades culturais. Então, com isso, a gente tem também um desenvolvimento muito grande da indústria cultural e do entretenimento como um todo. Então, o desenvolvimento do cinema, da música, do teatro também. Então, isso tudo foi muito importante. Tiveram ali cantores muito importantes, criando gêneros e formas de cantar, né, que marcaram a época. Filmes que são considerados clássicos importantes no cinema até hoje. E agora trazendo, né, fazendo essa comparação com o que a gente vive hoje em dia sobre a arte e entretenimento no período de quarentena. Então, a gente está vivendo, né, um período que é mundialmente complicado, mundialmente difícil de se passar. E a gente, com meio de tudo isso, além de ter muitas notícias tristes, junto a isso, a gente precisa estar nesse período de quarentena. E aí a arte, ela vem como uma forma, e o entretenimento, né, eles vêm como uma forma de distração mesmo, de trazer certa esperança, certo alívio para as pessoas. Então, desde o começo, principalmente, a gente viu ali muitas lives musicais, ainda tem bastante, mas a gente viu também lives sobre outros assuntos, como coisas ligadas ao entretenimento, mas ligadas também às notícias, ligadas a questões sociais também. Teve a distribuição, né, de livros online e cursos gratuitos também online, filmes,
peças, então, teatro, que é muito importante, porque o teatro nesse período acaba perdendo muito, né? Porque o teatro, ele é uma linguagem artística muito presencial, você precisa ter o público ali, você precisa ter os atores, a audiência, as pessoas que trabalham nos bastidores do teatro. E isso é tudo que a gente não tá podendo ter, porque acaba tendo essa aglomeração, assim, e não pode ter. Então, essas peças teatrais, tem algumas que estão disponíveis, muitas, na verdade, estão sendo disponibilizadas online, algumas gravações, e alguns artistas também têm feito algumas lives, algumas formas diferentes, né, de se mostrar, de fazer teatro sem poder estar no teatro de fato. Então, isso foi algo que a gente viu bastante acontecendo também, além da relação das pessoas que estão vivendo a quarentena com a arte. Então, a gente teve artistas fazendo intervenções em obras de arte, como essa Mona Lisa aqui com a máscara. A gente viu lá no começo da quarentena no Brasil, estava circulando aquelas notícias também daquelas imagens dos italianos que a Itália estava num período muito crítico, e estavam circulando aquelas imagens dos italianos cantando na janela, então essa relação com a arte também era muito forte. Eu coloquei essa imagem aqui dessa pessoa que tentou recriar, né, essa pintura famosa, que é o Grito. Em casa, alguns museus também abriram o seu acervo para visitas online. E um deles, inclusive, eu não vou lembrar agora qual foi, estava repostando várias imagens assim de pessoas que tentaram recriar obras de arte famosas como essa daqui, em casa, né, fazendo fotografia. Para encerrar, eu deixo vocês com essa pergunta, né, como que você percebe a arte no seu dia a dia? Pode me responder no caderno mesmo, escreve um parágrafo pequeno. E aí você dá exemplos de como, não só no período de quarentena, se quiser focar nessa questão, né, do que a gente está vivendo agora, mas também fora dela, né, de antes da quarentena, como que você percebe a arte no seu dia a dia. Lembrando que a gente já falou de várias linguagens de arte, não só das tradicionais. Pode falar de tudo que você gosta, assim, e tenta escrever, então, esse parágrafo e mandar para mim. Até semana que vem. Eu vou encerrar por aqui por hoje. Na semana que vem, então, a gente volta com a continuação do nosso conteúdo. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah.